Então, aqui a gente vai colocar verdadeiro e falso nas afirmações, né? Então, em relação à alocação do preço de transação, então aqui nós só estamos falando do preço de transação, né, das obrigações contratuais, desempenho e julga as informações a seguir. Então, A. Se um contrato de venda possuir uma única obrigação de desempenho, na hora que se falar em alocação, o preço da transação já é o preço da obrigação individual. Sim. Então, em geral, a alocação de preço, ela serve para aqueles contratos que eu tenho múltiplas obrigações de desempenho. Quando eu tenho apenas uma, essa uma, vamos dizer assim, leva todo o preço. Então, se eu fui na cantina e comprei um pão de queijo, cheguei lá, tome a fichinha do pão de queijo, ele me dá um pão de queijo, não tem o que fazer. A alocação é para todo o pão de queijo. Agora, vamos supor que esse pão de queijo custe R$3. Agora eu volto à cantina lá e falo, não, agora eu quero um combo, o pão de queijo e o café que custa R$4. Só que esse pão de queijo sozinho custa 3 e o café sozinho custa 2. Juntos eu pagaria, se eu pagasse isoladamente os dois, pagaria 5. Eles fazem uma promoção por R$4. Então, nesse caso, eu teria que pegar os R$4 e alocar um pedaço para o pão de queijo, um pedaço para o café. Certo? Então, aqui no A, como ele tem apenas um contrato, eu não preciso fazer nada, não preciso ter alocação nenhuma, é o próprio valor completo daquela obrigação de desempenho. Tá? Aí eu tenho o B, né? O cumprimento das obrigações de desempenho pode ocorrer, os cumprimentos das obrigações de desempenho podem ocorrer em distintos pontos do tempo ou distintos períodos de tempo. Também pode acontecer isso. Eu tenho pacote de celular e tenho celular. Eu tenho pacote de dados e celular. Compro os dois juntos, pago uma parcela só. O celular, a entidade vai satisfazer a obrigação de desempenho quando ela entrega. Entregou o celular, acabou a obrigação de desempenho, ela reconhece receita e põe em clientes. Já o serviço de dados, por exemplo, pacote de dados, ela vai oferecer mês a mês. Então, isso é ao longo do tempo. Então, no mesmo pacote, eu posso ter obrigações de desempenho que ocorrem de maneiras distintas. Um num ponto específico do tempo e o outro ao longo do tempo. Tá? Então, a B aqui também é verdadeira. C. É uma decisão exclusivamente baseada no que se pratica comumente no mercado. A transação em si deve ser analisada de forma secundária. Não. O que a norma pede é exatamente o contrário. O que ela pede é analisar a transação para verificar o que acontece. É óbvio que as práticas que a empresa faz no mercado pode ser uma questão que ela leva em consideração, mas ela tem que analisar a transação em si, certo? Não é porque o McDonald's faz de um jeito, o Burger King tem que fazer igual. E é uma prática de mercado fazer assim, tá? Ela vai lá ter que analisar o que ela faz, como é que ela faz. D. O princípio geral traz que deve-se alocar o preço total de um contrato às obrigações de desempenho que nele estiverem contidas, com base nos preços de venda que cada bem ou serviço tem isoladamente. Sim, o princípio geral diz o seguinte, se eu já tenho valores individuais para cada um dos produtos, então é com esses valores individuais que eu vou fazer a alocação. Então lembra lá mais uma vez do pão de queijo e do café. Eu vendia um a R$3 e o outro a R$2. Se eu vendo os dois a R$4, então eu tenho que fazer a proporção entre os dois e alocar o preço. Né? Então, quando eu tenho um que vale 3 e outro que vale 2 e eles dariam 5, então esse que vale 3 é 60% do preço e o que vale 2, 40%. Como eu estou cobrando R$4, esse aqui, que é o pão de queijo, era 60%, eu vou fazer 60% de R$4. 60% de R$4, R$2,40. E 40% de R$4 vai dar R$1,60. Então, eu vou reconhecer R$2,40 para um, R$1,60 para outro, ao invés de R$3 e R$2, porque eu vendi em pacote por apenas R$4, certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui, que eu tenho que a alocação do preço leva em consideração o valor do bem ou serviço vendido isoladamente. Tá? Então, o D também está correto. E, quando ocorrer situações em que o preço ou bem de um serviço isoladamente não é observável, o preço de um bem ou serviço que faça parte de um contrato com múltiplas obrigações de desempenho deverá ser estimado para que se possa fazer a alocação do preço total da transação e seus componentes de forma a preservar o princípio geral, que é o de avaliar as obrigações de desempenho pelo valor que se espera receber ou ter o direito a receber ao transferir o serviço prometido. O que quer dizer esse monte de coisas aí? Quer dizer o seguinte, eu tenho essa mesma transação lá do igual pão de queijo e café, só que ao invés de dar por R$4 vender um pão de queijo e um café, eu coloco um souvenir lá, eu não sei, um copo estilizado, alguma coisa assim.
E esse copo, a cantina não vende esse copo. Ela só fez para essa promoção, né? Mas mesmo assim, isso ela não deve se furtar a tentar encontrar o preço por esse brinde, por esse souvenir, por exemplo, tá? E alocar aos dois, tá? Porque você vendeu o pão de queijo, o copo. Então, por exemplo, você vende lá o pão de queijo em saquinho e numa promoção especial você quer alavancar suas vendas e pôs um copo bonito lá, que depois as pessoas podem beber água nele, enfim, ou uma garrafa, vende pão de queijo na garrafa, sei lá, faz alguma coisa nesse sentido, que tem um segundo produto que, em geral, a empresa não vende. Então, ela precisa encontrar isso. Ou, sei lá, a cantina não vende sorvete, ela fez uma promoção que está muito calor, ela fez com sorvete, né? Mas quanto que ela venderia sorvete? Então, ela precisa arrumar esse valor para que ela faça a distribuição dos valores pelas duas obrigações de empenho, pão de queijo e sorvete. Tá? O F, a alocação proporcional do preço da transação com base em preços isolados dos bens e serviços parte da premissa que a soma dos preços isolados é superior ao preço total do contrato, que é a premissa do combo, né? No combo eu pago mais barato do que se eu fosse comprar cada item isolado. O desconto concedido pela transação do pacote de diversos bens ou serviços é proporcionalmente cabível a todos os bens e serviços. Mais uma vez, só de outra forma, aquilo que eu falei dos R$3 do pão de queijo, 2 do café, 60,40 para um para o outro. Em vez de reconhecer a R$3, reconheça a 2,40. Em vez de reconhecer a R$2, reconheça a 1,60. Tá? É isso que ele está dizendo aqui também. E aqui, por último, a premissa anterior impede que a entidade aloque um desconto integralmente a um bem ou serviço, ou mais de um, do contrato no caso de venda do pacote. Não, também não. A empresa tem lá uma exceção na norma que ela permite que a empresa faça isso. Tá? Se ela identificar que esse desconto se refere todo a um produto ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Ou ela está fazendo o pacote, por exemplo, lá a questão do copo e do pão de queijo, né? Ela identificou que o desconto lá que está se dando caberia todo ao copo, né? Então ela aloca os R$3 normais ao pão de queijo e R$1 ao copo, porque é como ela faria. Enfim, ela consegue, ainda tem uma exceção que pode abarcar essas outras regras, mas o princípio geral é da proporcionalidade. Então, aqui a 6, ela pede para a gente descrever quando a receita vai ser reconhecida, né? Quando e como. O quando é uma das perguntas mais importantes do CPC de receitas. E é para isso que tem quase toda essa norma. Quase tudo é para tratar do quando. Né? Tem essas questões da alocação do preço, mas a parte do quando reconhecer é muito importante. Tá? Então, vamos lá. Companhia Alfa adquiriu uma máquina da companhia Supplier. O contrato prevê que o pagamento será de 90% na entrega e conclusão da instalação da máquina e o restante quando a companhia Alfa der o aceite ou em até 90 dias. Certo? Então, o que a empresa precisa analisar aqui? Tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a forma como a empresa vai pagar não altera a forma que você vai reconhecer receita. Quando coloca, os alunos sempre falam assim, quando paga à vista, você tem certeza. Pagou à vista, então beleza, eu já reconheço agora a receita. Quando paga 100% a prazo, o aluno também tem 100% que vai reconhecer quando entrega, por exemplo, o produto e deixa o recebimento para acontecer depois. Agora, quando coloca que 90% é na entrega, 10% é não sei o quê, ou alguma coisa assim, já se embananam todo. Separem. Uma coisa é a forma de recebimento, outra coisa é a forma do cumprimento da obrigação. Então, aqui nós temos que analisar quando ela cumpre a obrigação. Certo? Então, ela cumpre a obrigação quando? Qual que é a regra geral? Quando eu transfiro o risco e os benefícios, ou seja, transfiro o controle para aquela pessoa. Se o meu contrato está dizendo que após a instalação, eu me obrigo a instalar, ok, então é na instalação. Se o meu contrato está dizendo, não, a companhia, além de instalar, ela quer fazer teste, só depois do teste que está cumprida a obrigação. Então, é só depois do teste que está cumprida a obrigação, tá certo?
Então, é esse o ponto. Então, aqui, eu creio que é a conclusão da instalação. Tá, mas se você justificasse aqui que é quando ela deu aceite, porque não tem todos os dados, mas se o aceite for uma questão importante, principalmente para uma máquina, porque pode ter problema, numa coisa de fácil troca, também está ok. A questão é você justificar por que em um ou outro, certo? Mas o importante é, nesse ponto aqui, no A, não é por conta de como ela vai receber. Não importa se ela vai receber 10% na instalação e 90% no aceite ou vice-versa. Tá? Não importa isso. Importa o quando as pessoas combinaram, o que elas combinaram, o que uma tem que cumprir para a outra. Tudo bem? Aí a outra aqui, ó, a companhia Submarine, Submarine, é francês, né? É uma empresa que vende produtos pela internet. A legislação do país em que ela atua diz que os clientes possuem até 7 dias consecutivos para declinar da compra e avisar a empresa sobre a devolução. E aí? 31/12, o cliente comprou e está na transportadora. Com quem que está o risco ainda? A empresa. Então, ela precisa encontrar lá uma maneira de saber que aquilo foi entregue. Aquilo foi entregue, ela provavelmente vai reconhecer receita e vai criar o seu passivo de restituição lá para suas devoluções. Né? Sete. Companhia atacadista vende mercadorias que custaram 100 mil para a companhia Bom de Negócio, pelo valor final de 200 mil para pagamento de 6 meses. O preço seria 140 mil para pagamento em 30 dias e 130 mil para pagamento à vista. Como ela deveria reconhecer? Então, esse é o caso do ajuste a valor presente. Então, ela vai pagar aqui, ó, ela vai pagar 200 mil em 6 meses. E à vista, ela pagaria 130. A primeira parte que eu sei que eu reconheço é que receita bruta lá, né? Receita bruta, ela vai ser de 130 mil, porque eu devo reconhecer pelo valor que eu reconheço à vista, né? E eu sei aqui também que a minha conta de clientes, lá no ativo, vai ser 200 mil, que é o valor que o meu cliente vai me pagar. Mas hoje, se o meu cliente fosse pagar hoje, ele não reconhece 200 mil. Então, eu vou criar aqui um juros a transcorrer, que é uma conta redutora de clientes. Tá? Aqui eu vou colocar a diferença entre os dois. Então, é assim que eu reconheceria a receita no reconhecimento inicial. Reconhecimento inicial. Então, como é que eu vou fazer a receita financeira? Eu tenho que fazer minha tabelinha lá da matemática financeira. Então, eu sei que o meu valor presente, o saldo devedor hoje, é 130. E eu sei que eu vou pagar 200 lá no último mês. E aqui, nos outros meses, eu não pago nada. Então, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir os juros dessa operação. Os juros aqui no Excel é a taxa. Então, eu vou colocar aqui o número de pagamentos, que é 6. O pagamento eu tenho o valor presente, que é 130, e eu tenho o valor futuro, que é 200. Tá? Para quem... Opa, coloquei os dois negativos. Então, a taxa de juros aqui vai ser essa. Para quem for fazer na HP, você vai colocar lá 130 CHS PV, 200 FV, 6N. Então é assim que você faz lá na HP. Então, essa é a taxa de juros. O que eu vou vir aqui fazer? Vou pegar essa taxa de juros e multiplicar pelo saldo devedor do período anterior, 130. Vai dar esse valor. A amortização é sempre parcela menos juros. Então, como eu não tenho parcela, a amortização vai ficar negativa. O meu saldo devedor é sempre... O saldo devedor de hoje é o saldo devedor de ontem,
menos amortização. Quando eu faço menos um valor que está negativo, ele vai somar. Então, fica aqui o meu saldo devedor, 139. Aí eu vou fazer a mesma coisa de novo. Então, qual que é os juros aqui? É o meu saldo devedor do período anterior. Opa! É o meu saldo devedor do período anterior, vezes a parcela, vezes a taxa, dá 10. Minha amortização, parcela menos juros. Saldo devedor anterior, menos amortização. Cresce de novo. E vou fazer isso aqui para todo sempre. A hora que chega no último aqui, eu calculo de novo os juros, dá 13. Calculo de novo a amortização, dá 186. Então, a hora que eu pego o meu saldo devedor, 186 menos 186, vai dar 0. Ou seja, eu tinha um saldo devedor de 186, isso me gerou um juros de 13. A hora que eu somo esse saldo devedor com esses juros, vai dar exatamente os 200, que é exatamente o valor que eu vou pagar. Então, ao final do primeiro mês, como eu reconheço? Eu vou debitar. Vou creditar. Ele está comprando ou está vendendo, hein? Está vendendo. Uma receita financeira do valor do primeiro item aqui. E aí eu vou debitar juros a transcorrer nesse mesmo valor. Aí, vou colocar aqui, ó. Ao final do sexto mês. Eu reconheço mais um pedaço da receita financeira. Minha receita financeira aqui deste último mês é 13. Né? Vou colocar uma outra cor aqui. Essa cor vai ser verde. Verde. E também, o que eu reconheço? Eu reconheço que vai entrar no caixa 200 e vai sair de clientes 200. Uma entidade vende equipamento por 100 mil com um contrato de financiamento que não tem taxa declarada de juros. O cliente se compromete a pagar em 5 parcelas anuais de 20 mil cada uma. A política de não cobrança de juros é consistente com a prática normal da indústria. Devido ao fato que a prática da indústria é permitir o pagamento a prazo e sem juros, não há transação recente em dinheiro que poderia servir de base para a entidade fazer uma estimativa confiável do preço à vista. O vendedor entende, no entanto, que o comprador seria capaz de obter o financiamento em outras fontes com uma taxa de juros de 10% ao ano. Como eu devo reconhecer a receita? Veja aqui que o caso, ele extremou a questão do não tem o preço à vista, né? Que é como o caso do item 7 aqui, ó. Ele comprou a prazo, mas ele tem últimas transações que isso teve à vista. Então, a gente já sabe que há uma taxa de juros embutida. Aqui o que ele está dizendo é, eu sempre vendo a prazo, eu sempre vendo em 5 parcelas de 20, por exemplo. E eu nunca vendo à vista. Então, eu nunca vendo para troca à vista. Então, eu não sei qual é o valor à vista. Mesmo nesses casos, o que a norma diz? Ela fala, você tem que encontrar uma taxa semelhante que seria apropriada para essa negociação e trazer o valor presente, se isso for significante. Veja, com uma taxa de 10% ao ano, aí vem a primeira coisa da taxa, né? A minha taxa, ela é de 10% ao ano. Mas para ser uma taxa de 10% ao ano, eu preciso descapitalizá-la para ao mês. E como é que eu faço isso? Aí eu uso a fórmula da taxa equivalente. Né? Eu gosto da fórmula assim, ó. Então, taxa equivalente a quem? Designer. Então, vai ser 1 mais a taxa. E aqui eu vou colocar o elevado a um que eu chamo de quero sobre tenho. O que é esse quero sobre tenho? Obviamente, depois, como eu adicionei 1, menos 1. Então, a minha taxa é o seguinte. Eu quero transformar essa taxa aqui que eu tenho anual para uma taxa mensal. Então, o que eu tenho? Eu tenho
uma taxa de 1 ano, que equivale a 12 meses. E o que eu quero? Eu quero uma taxa de 1 mês. Então, eu vou vir aqui, 1 mais a minha taxa, que é 10%, e vou elevar sobre quanto eu quero. Eu quero para 1 mês, então eu quero 1. E divido sobre o quanto eu tenho. A minha taxa é de 12 meses. Menos 1. Então, a minha taxa de 10% ao ano, ela vira uma taxa de 0,797% ao mês. Isso aqui não tem fórmula. Não tem HP que... A HP você vai ter que digitar os comandos normais. Ela não tem os comandinhos lá para fazer isso. Tá? Então, é assim que a gente faz. Para que eu vou precisar fazer isso? Porque agora eu vou fazer de novo aquela mesma planilhinha que eu fiz do lado de cá. Só que nesse caso aqui, o meu saldo devedor, eu ainda não sei, mas eu vou saber. Eu vou precisar encontrar o valor presente desse cara. O valor presente dele vai ser a taxa, vai ser essa de 0,797%. Eles são quantas parcelas? 5 parcelas, né? E o pagamento vai ser de menos 20 mil, que eu não coloquei aqui. Como é que você vai fazer na HP? Taxa equivalente na HP. E eu sugiro que vocês saibam essa fórmula, porque ela é muito útil. Então, como é que é a taxa equivalente na HP? Você vai colocar lá 1, Enter, 0,00797, não, opa, 0,10, né, que é a taxa 10% em valor decimal, mais 1, Enter, 12, Y inverte X, acho que é assim, ó, que está lá. Vou separar um pouco mais. 1 Enter, 0,10 mais, 1 Enter, perdão, isso aqui. 12, divide, e aí Y eleva a X. Aí, 1 menos 100 vezes. Se você fizer isso, vai dar o mesmo 0,797. Então, o que você está fazendo aqui na HP é colocando esse negócio aqui dentro. E agora, com essa taxa mensal aqui, de 0,797, eu encontrei o valor presente. Então, como é que é o VP na HP? Valor presente na HP, você vai colocar 20 CHS PMT 0,797, quanto que dava? 797,4 alguma coisa. E 5N PV. Aí, de novo, eu faço a minha tabelinha. Então, como vai ser os juros? Os juros vai ser o saldo devedor vezes a taxa de juros que eu encontrei mensal. Qual que é a amortização? Parcela menos juros. Saldo devedor menos amortização. Trago isso tudo para baixo e isso aqui tem que zerar. Aqui está zeradinho. Tá? Como é que eu reconheço receita? Reconhecimento inicial. Quanto que eu vou receber dos meus clientes? Eu vou receber do meu cliente a soma das 5 parcelas, que é 5 vezes 20, que vai dar os 100 mil. Só que eu tenho juros a transcorrer de... A minha receita bruta, ela é de 97,651. E quanto vai ser os juros? Um menos o outro. Vocês podem ver aqui que esses juros, um menos o outro, se eu fizer a soma aqui embaixo, ó, de juros, tem que dar a mesma coisa.
E aí, depois do primeiro mês, como é que eu reconheço a receita? Aqui ele está falando da entidade que vende ou que compra? Aqui vende, né? É isso aí. Então, aqui vende. Aqui vende, ela vai ter uma receita financeira no primeiro mês, que é esses juros. E juros a transcorrer, ela baixa desse. Aí, no final do quinto mês aqui... só que aqui ela recebe pagamentos mensais, né? Então, débito, crédito. Vamos para baixo. Ela também entra no caixa, ou no banco lá, valor de 20 mil. E ela baixa clientes também no mesmo valor. E aí, lá no quinto mês, ela vai baixar a última parcela e vai reconhecer o encargo da última receita financeira.